Olá, olá, tudo bom? Aqui tudo maravilhoso. Seguinte, eu hoje quero mostrar para você umas ideias interessantes. A primeira aqui, vamos ver aqui. Deem uma olhada nessa imagem aqui. Isto é uma bolsa cheia de flores coloridas que você sabe tecer. Temos vídeo aí mostrando em detalhes sobre isso, certo? E mais, aqui eu tenho uma outra constatação. Aqui nós temos uma cropper, quer dizer, com aquela barra de acinturamento, e para baixo uma malha que ela tem alargamentos. Esse V que nós temos aqui é uma forma de alargamento. Eu prefiro o franzido, né? Veja você que a ideia, em tese, nem foi minha, foi uma pura coincidência aqui, né? Mas eu não tinha lembrança dessa revista. Então, aqui eu também tenho um comentário sobre mesclados. Veja você que bonito que fica o uso de mesclados. Isto aqui é tricô manual, tá? Então, digamos, podemos desconsiderar, assim, mas apenas a ideia, né, do mesclado. Tá vendo? Eu acho bem interessante. E hoje nós vamos falar de bordados. Eu recebi alguns comentários, alguma indireta, de que o bordado no tricô não é uma coisa muito usada, e pá, já é uma coisa mais artística, etc, etc, etc. E eu até concordo que o bordado é uma coisa artística, mas que ele não seja comumente utilizado não é uma verdade. E eu vou mostrar isso para você agora, tá? Depois a gente fala do assunto, depois. Primeiro vamos ver as coisas maravilhosas que a gente até já viu e não deu importância, ou muitas de vocês até têm isso nas suas revistas, mas vamos analisar esse detalhe do que e como o bordado é interessantíssimo para o tricô. Vamos lá? Aqui nós temos uma magnífica blusa listrada. Sim, ela foi tecida apenas com listras. E depois o bordado foi acrescentado. O efeito é maravilhoso, concorda? Esta blusa é uma simples retona, listrada também, e que ficou linda, saiu totalmente do padrão de listra. Ela tem um tchan a mais. Simples de ser feita, fácil, para quem gosta de um bordado, nossa, é um prato cheio. Nesta peça, o bordado ele está muito discreto, nem por isso menos bonito ou menos interessante. É uma blusa masculina, então eu achei que ficou assim bastante coerente, né? É uma ideia. Esta blusa é um tricô manual. Entretanto, ela tem o detalhe desses quadrados e depois bordado por cima as linhas verticais. Isto é super interessante. Aqui um outro exemplo muito bom do uso do bordado. Esses losangos foram tricotados naturalmente, né? Em cor, tal, combinando. Eles são opostos aqui à blusa do casal, né?
E depois de pronta, foi feito esse bordado, que eu achei que deu um destaque especial e criou uma harmonia. É uma blusa normal de tricô ponto meia, tudo simples. E o bordado foi acrescentado depois, da mesma maneira que eu fiz aquele primeiro bordado que nós analisamos, que era de um colete do meu marido. Então, são duas cores bordadas, né, que criou esse efeito fantástico. Ficou maravilhosa essa peça. Este casaco, ele foi tecido simplesmente listrado. Depois foram bordados os riscos verticais, né, que criou um efeito espetacular, diferente. Fosse apenas listrado, já seria bonito. Agora, deste jeito, ele ficou uma peça especial, né? Única. Aqui também. Aqui nós temos uma peça que foi tecida listrada e veja que bonita que está essa roupa. Aqui nós temos duas blusas que usam quase a mesma cor, né? Que são tons diferentes. A da esquerda, ela é uma blusa cujas mangas foram tecidas em jacquard. Eu achei interessante como uma ideia diferente. A blusa é lisa, o corpo da blusa é liso, ela é uma retona, vê-se pela manga, né? E as mangas nesse jacquard, eu realmente achei a ideia bastante boa, especialmente para casos onde você não tem mais fio suficiente para as mangas. Então você faz uma inversão assim, além de bonito, é prático, né? Você economiza fio e tal, né? De uma cor. Achei muito interessante como ideia. A outra, a da direita, é uma blusa que também foi tecida listrada e depois foram feitas, a gente vê nitidamente a parte do bordado que foi feito na vertical. Esta peça deu trabalho de bordar, porque ela é com as linhas muito próximas, né? Mas tinha que ser proporcional ao listrado. Então, a minha ideia é que você faça as listras com um pouquinho mais de distância para não ter tanto trabalho na hora de bordar ela toda. Não há quem não se encante com uma blusa assim, certo? Toda criança gosta. Poderia ser um motivo único, mas é um bordado. Uma graça. O enxovalzinho completo. Que tal? Não está lindo? É atemporal. A qualquer tempo, uma roupa dessa é uma graça. E o seu bebê merece. É um exagero de lindezas. A menina é linda, a blusa é simples e o bordadinho deu toda a graça. Todas as blusas estão bonitas aqui, mas o foco é o bordado daquela blusa azul pequenina em cima. Esta blusa foi bordada lindamente, lindamente. A outra também, desta menina maior, ela tem contorno nos desenhos, uma coisa delicada que pode ser bordado. Para quem gosta, é um prato cheio. Uau! É linda essa blusa. Sinceramente, ela tá uma graciosidade
com esses bordadinhos que poderiam ser motivo único repetido, né? Não precisaria nem ser bordado. Se você quiser perfurar a cartela, sinta-se livre. Este esquema é de bordado. Se você quiser fazer dele uma cartela, pode naturalmente. Coloque um desenho sobre o outro, porque aqui os cachorrinhos estão posicionados de forma diferente, né? Coloque ele bem em cima do pinheiro, planeje a cartela e perfure um desenho só de cada, um exatamente em cima do outro, tá? Então, aí vai ficar bem legal também. Uma blusa muito própria para uma criança nessa faixa de idade, né? Poderia ser azulzinha, né, para lembrar um céu, já que tem estrelas de helicóptero, mas enfim, está linda também. É uma boa ideia. Esse navio é muito lindo, muito lindo. A minha dica seria fazer o mar, que ali está em azul mais escuro, indo até aquela lista vermelha da barra, poderia ser tudo em azul escuro, e dali do mar para cima, né, o céu, então um azul mais claro. Estes dois desenhos são famosíssimos, né? São antigos e sempre lindos. Mas veja que eles têm bordado também. O braço, o pincel, entende? A ligação da boneca com o guarda-chuva, o bordado, ele sempre esteve incluído no tricô. Este é um exemplo de bordado que poderia estar mais centralizado, digamos assim, mas ele está bonito também. Gente, essa blusa da direita, ela está maravilhosa. Seria também perfeita para uma pessoa adulta, uma mulher adulta, né? E a outra também, ela inclui cartela. Aqui nós temos uma mistura de desenho geométrico, essa parte preta, o fundo preto ali em V, com bordado. Uma coisa diferente, interessante, e parece uma roupa meio típica, por exemplo, ou alemã ou austríaca, lembra alguma coisa nesse sentido. Esta blusa também mistura desenho geométrico com bordado. Ela é maravilhosa, trabalhosa, sem dúvida, mas não podia deixar de mostrar. Esta é uma peça elegante. Note as cores, as folhas que combinam, mas se destacam. Então, é uma composição perfeita. Se você gosta de bordar, faça essa blusa para você. Aqui uma outra peça fantástica. Ela é diferente, ela é elegante, ela é do tipo que puxa o olho, entende? Dependendo das cores que forem utilizadas, ela fica espetacular, lembra o tono, né? Outra peça apaixonante. Ela é alegre, ela é jovial, ela é diferente. Para tecer é ponto meia, não tem nenhuma sofisticação e ela está espetacular. É certo que é um bordado demorado, mas para uma bordadeira é brincadeira. Maravilhosa a ideia de bordar apenas na manga, porque a peça é aberta, ela não caberia ali um bordado, uma coisa que chamasse atenção. Então, na manga ficou perfeito. Uma blusa comum, uma cor clara, e o bordado em cores, vamos dizer assim, na mesma paleta de cores. Eu achei muito interessante. São rosas bordadas e ela ficou quase sofisticada. Ela ficou muito bonita, essa blusa. Eu queria ressaltar que o bordado sobre uma blusa de tricô pode ser um diferencial da mais alta sofisticação. Aqui nós temos uma blusa
que ela está bordada, inclusive com um fio acobreado, assim, na cor, né? E com pequenas lantejoulas aplicadas sobre o tricô. Esta blusa está maravilhosa. Aqui nós temos um outro exemplo, também com aplicação de lantejoulas sobre um quadradinho tecido, um losango tecido no formato, né, naturalmente de um losango com um fio prateado. Como é cinza, então o cinza e o prata combinam super bem. Olhe isto daqui. Este é um trabalho. Esse bordado, esse cavalo é bordado, tá? E este é um trabalho monumental. Agora, para quem gosta, né? Como diz o outro, Aqui temos uma outra blusa. Ela foi listrada, as listras são tricotadas, e foi feita a aplicação também de lantejoulas. Ela foi listrada com fio prata, tá? Então, também é uma ideia. Aqui, uma blusa branca, uma blusa totalmente branca. Foram feitos losangos rendados, manualmente mesmo, a gente faz, e no encontro dos losangos foi bordado com fio prata. É uma roupa sofisticada, certo? Elegantíssima. Então, o bordado não pode ser desprezado em relação ao tricô. Há quem faça roupas só sofisticadas, e aqui você vê que há vários casos de roupas bem sofisticadas, é um mercado também, e que pode ser muito interessante. Você vai bordar? Não necessariamente, mas você pode ter uma mãe que borde bem, uma avó, uma tia, uma filha, enfim, há gente que ama bordado, e a pessoa pode bordar enquanto você produz os seus trabalhos. É uma forma que muita gente utiliza. No meu caso, eu bordo eu mesma quando eu faço algo bordado. Mas não é todo mundo que pode, que tem tempo, ou que quer, ou que gosta, ou que sabe, né? Então, aí está a dica. Eu espero que tenha conseguido convencer você que vale muito a pena pensar nisso. Podem ser bordados simples, como as primeiras blusas que nós mostramos, que são aqueles pontos que eu ensinei você num vídeo. Editor, marque qual é o vídeo aqui, por favor. Então, você pode fazer aqueles riscos mais retos e tal. É um início. Mas depois, se você quiser, vá se aperfeiçoando, vá fazendo um motivo único aqui, ali, que você vai adquirir uma técnica perfeita para fazer isso, porque difícil não é. Se até eu, que não sou bordadeira, faço, dou os meus pontinhos, né? Imagina. Beleza? Um imenso abraço para você, imenso, e até!